Então, pessoal, continuando a resolução da prova da Escola Especialista 2017/2, que é o concurso para guarda de segurança, né? Como a gente já tinha comentado na questão 7.3. Então, essa aqui é uma questão que envolve eletrodinâmica, parte de circuitos, associação de resistores e lei de Ohm, né? Então, você está vendo aí um circuito, a gente tem uma fonte de tensão aqui de 80 volts, que alimenta aqui 3 resistências em série. A gente tem aqui uma chave, tá certo? E as resistências valem cada uma 10 kΩ, 15 kΩ e outra de 15 kΩ, né? Mais uma vez o prefixo K, que vale 10 elevado a terceira. Eu vou dar uma lida aqui rapidamente na questão, que diz o seguinte: no circuito abaixo, a corrente elétrica registrada pelo amperímetro A e o valor da tensão sobre a resistência R2 quando a chave SW estiver fechada valem respectivamente. Então vamos lá. O que é que diz a lei de Ohm, né? Então quando a gente tem resistores ôhmicos, que são esses casos aí, a regra diz o seguinte: diz que a tensão aplicada a uma resistência é igual ao produto dessa resistência pela corrente elétrica. Então o que é que a gente vai ter aqui? Essa fonte de tensão de 80 volts, essa barrinha menor aqui eu vou dizer que é o potencial negativo e a barrinha maior é o potencial positivo. Então a corrente aqui ela vai circular nesse sentido. Embora para esse tipo de questão aqui isso pouco importa, né? Então o que é que acontece? Primeira conclusão que a gente toma: todos os resistores estão em série, portanto a corrente que vai atravessar eles quando a chave estiver fechada é a mesma, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a resistência equivalente. Então a resistência equivalente para esse tipo de circuito, resistência equivalente, que eu vou chamar de EQ, como a corrente I, né? Como a corrente I ela atravessa os três, né? Sem se dividir, sem haver divisor de corrente, a gente vai dizer que a associação é em série, e aí basta que a gente some todas as resistências, todos os valores para as resistências. Então, ó, resistência equivalente vai ser o que? R1 10K, né? A gente pode já substituir por 10 a terceira, 10 vezes 10 a terceira, mais 15 vezes 10 a terceira, mais 15 vezes 10 a terceira. Então você tem aqui uma resistência equivalente no valor de... Então aqui temos potências iguais, né? Basta somar 10 com 15, vai dar 40 vezes 10 elevado à terceira ohms. Ou seja, a resistência equivalente do circuito. O que quer dizer isso? Se eu pegasse um único resistor de 4 vezes 10 a terceira, o efeito que ele produziria no circuito de dissipação de energia seria o mesmo, né? Então aqui a resistência 40 kΩ é o valor da resistência. Por que é que eu estou fazendo isso? Veja só, a gente vai precisar, para calcular a tensão no resistor R2, essa expressão aqui, e para calcular a corrente total no circuito a gente também vai usar a mesma equação. Então, ó, em todo o circuito eu tenho uma tensão de 80 volts. Essa tensão aqui vai alimentar esses 3 resistores com essa corrente que a gente ainda não sabe quem é, e é exatamente o que a gente vai fazer agora, ó. Tensão total do circuito vai ser igual à resistência equivalente vezes a corrente total do circuito. Quem é a tensão total? 80 volts. A resistência equivalente 40 vezes 10 a terceira, e aí eu vou ter aqui a corrente, né? E vai ser a razão entre 80 sobre 40 vezes 10 a terceira. Ou seja, o que a gente fez aqui foi dividir a tensão pela resistência equivalente, né? 80 dividido por 40 vai dar 2. Esse 10 a terceira, quando subir, né? Aí a regra de potência de 10, esse valor aqui vai ficar negativo. Na verdade é como se existisse uma potência aqui elevada a zero, que aí quando a gente faz a divisão aqui, repete a base, subtrai os expoentes. Eu vou ter uma corrente de 2 vezes 10 a menos 3 ampere, ou seja, uma corrente de 2 miliampere. Olha aí, mais um outro, né, submúltiplo. Na verdade, esse aqui, se eu chamei de múltiplo, esse submúltiplo está errado. Esse aqui é um múltiplo, tá certo? Então, para valores maiores que 1 são múltiplos. O K vale 10 a terceira,
e no caso aqui o 10 a menos 3 é o mili, é a milésima parte, né? Então eu tenho aqui uma corrente de 2 miliamperes, é a corrente que vai circundar aqui, que vai perfazer esse circuito, é uma corrente de 2 miliamperes. Mas aí tem outra pergunta, né? Qual é a outra pergunta da questão? Qual é a tensão aplicada nessa resistência aqui, no resistor R2? Então, ó, imagine que eu vou colocar aqui um voltímetro, né? O voltímetro, para medir a tensão aqui. Quem é que vai me dar essa resposta? Quem é que vai calcular isso aqui para mim? É exatamente a lei de Ohm, como a gente já fez anteriormente, né? Para o circuito total, a gente vai fazer agora parcialmente para essa resistência, ou seja, o 2, a tensão na resistência 2, vai ser igual à resistência do resistor 2 multiplicado pela corrente, a corrente do circuito, que é a própria corrente que vai circular nesse resistor. Então a tensão em 2 é o que ele quer descobrir, a resistência R2 é de 15 kΩ, ou seja, 15 vezes 10 a terceira, e a corrente 2 miliamperes que a gente acabou de encontrar. Então, ó, o 2, que é a tensão apenas no resistor R2, vai ser o produto, ó, 15 por 2 vai dar 30, 10 a terceira com 10 a menos 3 vai dar 10 elevado a zero, qualquer número elevado a zero vai dar 1, 30 vezes 1 aqui eu vou ficar com 30 volts. Então, ó, atento às unidades. Corrente elétrica é o ampere. Tensão ou diferença de potencial, ou DDP, né, que é a diferença de potencial, a gente batiza de volt. Ok? Então tá respondida aí a questão número 74 da Escola de Especialista, onde ele pergunta nesse circuito aqui dado qual o valor da tensão na resistência R2 e qual o valor lido pelo amperímetro, né? A corrente que a gente encontrou do circuito é a corrente que vai atravessar esse amperímetro e que foi encontrada aqui no valor de 2 mA. Valendo mais uma ressalva aqui de instrumentos elétricos, né? A gente vai ter sempre amperímetro ligado em série, né? A corrente tem que atravessar ele para o amperímetro detectar essa corrente. Ele tem uma resistência aqui extremamente baixa para não interferir. Já o voltímetro ele tem que estar ligado em paralelo e a resistência dele tem que ser infinita, ou seja, a corrente elétrica não pode atravessar por ele. Beleza aí, pessoal? Um abraço.